nós investimos na igreja, é em vocês, é no povo de Deus. Porque aqui há pessoas carentes que necessitam. E a igreja tem que isso. A Bíblia fala que nós devemos assistir os domésticos da fé. E nós fazemos isso para a glória do Senhor. Eu não me canso disso, eu mergulho disso, eu bato no peito. Porque todo lugar que a gente vai, todo lugar que a gente conhece, a gente sabe, pode dizer de cara limpa, de coração aberto, que nós estamos fazendo a diferença. Eu louvo ao Senhor por todas as famílias que batem na porta da nossa igreja e têm alcançado ajuda, têm recebido ajuda, têm sido abençoadas em nome de Jesus. Isso é por quê? Porque você tem sido fiel. Então que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família. Nós vamos estar orando, né, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai abençoar. Segura nas suas mãos que você se alegra. A nossa irmã Nilma, né, aproveitar a Nilma aqui, vai estar orando em nome de Jesus, abençoando. E você, assim que ela terminar de orar, saia do teu lugar com alegria e venha aqui entregar o teu dízimo, a tua oferta em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Oramos. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos, Senhor, nesta manhã, buscando a santa face do Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que vão contribuir para a Tua obra, Senhor, dando, meu Pai, tudo o que lhes é necessário, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aqueles também que hoje não vão poder contribuir. O Senhor sabe o coração de cada um, o Senhor sabe a necessidade, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa continuar abençoando a todos que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, pois estamos certos da vitória. Amém. Os meus celeiros transbordarão na provisão do Senhor. Um gafanhoto não mais possuirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Amém, a paz do Senhor, igreja. Você que pode, se coloque de pé mais uma vez nessa manhã. Na palavra de Deus, no livro de João 8, versículo 36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é maior do que o amor de Deus, que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você? Nada. Então, nesta manhã, cante mais uma vez com fé, crendo que Ele é o melhor, que Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti, por moedas de prata eu te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Oh, oh, oh.
terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele... Alegre-se nessa manhã, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a minha e para a sua redenção. Aleluia! Amém, igreja. Os saldos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 13. Nós vamos estar lendo do verso 33 até o verso 38. João, capítulo 13. Nós vamos estar lendo do verso 33 até o verso 38. A palavra do Senhor nos diz assim, João 13, do 33 ao 38. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Amém, igreja? Curve sua fronte, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai,
Nós te louvamos, nós te adoramos, entregamos a nossa vida em adoração ao Senhor. E como é bom te louvar, ó Deus. Como é bom te adorar e como é bom celebrar o teu amor. E como é bom, ó Pai, estar aqui, ó Pai, neste lugar, sabendo que a tua presença está aqui, porque estamos aqui no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Pai, que nesse momento a Tua palavra venha, ó Pai, de encontro às nossas vidas. E que possamos receber em nosso coração, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, o Teu querer. Ó Pai, entregamos a Ti nesse momento as nossas vidas. Que possa encontrar em nós, ó Pai, a boa terra, Senhor Deus. Para que a semente da Tua palavra possa germinar e dar os frutos para o qual o Senhor a tem enviado. Ó Deus, eu coloco diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas. Ó Pai, nós Te louvamos, nós Te amamos, ó Deus. Louvado, exaltado, engrandecido é o Teu nome. Amém. Amém, igreja. Pode tomar o seu assento. Neste domingo, né, se comemora o Dia dos Pais. E é uma data muito importante, né, para várias famílias. Alguns têm pais, outros têm mães que são mães e pais. E tem mães que merecem a felicitação duplicada, né? Porque foram mães e pais, e tem os pais, e tem aqueles que não são pais, mas às vezes não são pais físicos, mas são pais de coração, e que abraça os filhos, e que ama, e que realmente está presente na vida de alguém e faz muita diferença. E Jesus, olhando para a vida de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, quando nós olhamos para a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós vemos que Jesus se dirigiu a Deus como Pai mais de 200 vezes. Só no Evangelho de João foram registradas 156 vezes Jesus chamando Deus de Pai. E outro dia, há uns domingos atrás, eu trouxe a palavra à noite no culto. E geralmente quando a gente traz a palavra, pelo menos assim é o particular de Deus comigo. Deus revela a palavra para aquele culto e a gente entrega aquela palavra que Deus nos deu e aquilo se encerra. Acabou, né? Você entrega aquilo que Deus deu e acabou. É assim que Deus trata comigo. E aí nessa palavra que Deus nos deu naquele domingo, eu fui para casa e aquela palavra continuava ardendo no coração. Eu falei, Deus, como que é, né? Porque não é assim. E aquilo continuava no nosso coração até que Deus foi dando a direção para essa palavra. E há algumas verdades que nós temos que ter na nossa vida. Há algumas verdades que têm que ser muito claras nas nossas vidas. Que nós não podemos de forma nenhuma duvidar. E nessa manhã Deus ministrou no meu coração que nós precisamos sair daqui com 3 verdades. Que têm que ser absolutas na nossa vida. Que nós não podemos ter sombra de dúvida disso. Então você que esteve no domingo à noite, no dia que eu estava ministrando, talvez você fale, eu já ouvi essa palavra. Então talvez era para o seu coração de novo. Porque foi isso que Deus colocou no meu coração, uma parte dela para nós trazermos aqui nesta manhã. E uma verdade que nós temos que ter no nosso coração é exatamente essa questão de Deus como nosso Pai. Quando Jesus se dirigia a Deus como Pai, não era comum. Para um judeu se dirigir a Deus como Pai, parecia quase como uma blasfêmia. Porque os judeus reverenciavam Deus como Jeová, como um Deus, como aquele que estava distante, como aquele que era o superior a todas as coisas. E Jesus veio trazendo uma nova forma de se dirigir a Deus. Porque Jesus se dirige a Deus como Abba. E a palavra Abba, para o judeu, significava papai. Era como o judeu lidava com seus filhos dentro de casa. É aquela familiaridade de pai com filho. Então o judeu, quando se dirigia ao seu pai carnal, aquela vivência dentro de casa, chamava ele de Abba. E aí nós encontramos Jesus em Marcos capítulo 14, verso 36, lá no Getsêmani, no momento de maior aflição, no momento de maior dor, no momento ali de maior angústia, ele clama, Abba, Pai. Ele chama Deus de paizinho. Quebrando toda aquela religiosidade judaica, quebrando toda aquela distância entre o homem e Deus, de colocar Javé, Jeová. Não, ele traz Deus para perto e chama ele de Pai.
E nessa manhã, eu queria dizer para você, que pode ter entrado aqui nesta manhã, talvez desprovido desse sentimento, talvez desprovido de alguma forma ou alguma coisa te fez desprover desse sentimento relacionado à palavra Pai. Eu quero que você nesta manhã abra o seu coração para entender que o Pai terreno pode ter te decepcionado. O Pai terreno às vezes pode não significar nada, pode ser ausente, pode não existir mais, mas existe um Deus chamado Pai, Abba Pai, que está aqui nesta manhã e te abraça e te chama de filho. E é tão maravilhoso porque nós vemos que nós não somos filhos gerados. Porque quem é mãe aqui, levanta a mão. Nossa, tem bastante mãe aqui hoje. Tem mais mãe do que pai hoje. Quando a gente fala de mãe, né? A mãe que gera, ela escolhe o dia que gera? Quase não dá para escolher. Você vai e libera para que a gestação venha. Não é verdade? Você nunca pode marcar o dia que vai gerar a criança. Ela vai vir, em algum momento ela vem, né? Eu tiro porque eu comecei a pensar no Miguel ser do meu filho com 30 anos. E o Miguel só foi ser meu filho com 34, né? Então, assim, não veio no dia que Deus quis que viesse. Mas o filho adotado, ele não é assim. E a palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos capítulo 8, verso 15 e 16, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, e o mesmo espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Deus não nos gerou, mas Deus nos adotou. E quando você pensa naquilo que é adoção, e a adoção tem seus trâmites, né? Quando uma pessoa está procurando um filho para adotar, ele decide de onde esse filho vem. Ele escolhe a cor, ele escolhe a idade, ele escolhe o sexo, ele escolhe até de onde vem. A lista de adoção, ela funciona dessa maneira. Se você restringe o lugar de onde a criança vem, por exemplo, você restringe a criança para vir só de São Paulo, então você vai lá para trás na fila. Se você coloca a adoção de forma ampla, que pode vir do Brasil inteiro, você vai lá para frente, na lista de adoção. E aí eu olho para Deus, que nos adotou como filhos. Ele não escolhe a cor. Ele não escolhe a idade, ele não escolhe a posição social, ele não escolhe de onde você vem. Ele simplesmente te procura e te achou. Ele não escolheu a sua descendência. Ele não escolheu se você era bonitinho ou se você era feio. Ele não se escolheu se você era pequeno ou se você era grande. Se você estava do outro lado do mundo ou se você estava aqui pertinho no Serraria. Simplesmente, Ele procurou por cada um de nós. E nessa procura, quando Ele não escolhe cor, quando Ele não escolhe posição social, quando Ele não escolhe nada, nem nada para ser impedimento, Ele nos encontra. E quando Ele nos encontra, Ele nos abraça de tal maneira, e não há nada que impeça desse Pai se tornar o nosso Pai. E aí Ele vai lá e assina um contrato. E sabe qual é o contrato? Ele deu a vida do seu filho na cruz do Calvário, como resgate pela minha vida e pela sua vida. E isso nos condiciona a ser filhos. E nessa posição de filhos por adoção, que não há escolha de cor, não há escolha de raça, não há escolha de idade, não há escolha de posição, não há escolha nenhuma, apenas Ele nos chama, Ele nos acolhe, Ele nos resgata e Ele nos leva para casa. E na casa do Pai tem lugar para todos nós. Porque Deus é um Pai que não faz acepção de pessoas. Até porque na palavra do Senhor diz que aquele que faz acepção de pessoas peca, é pecador. E nós temos um Deus como Pai que nos adotou. Não pelo que nós somos, não pelo que nós éramos, não por aquilo que nós viríamos a ser. Ele simplesmente nos adotou por amor.
E é tão maravilhoso entender isso, meu amado e minha amada. É tão maravilhoso, é tão profundo você conseguir entender a grandiosidade deste amor de Deus como nosso Pai. Porque no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da dor, no momento do desespero, no momento em que você olha para a direita, para a esquerda, até para o céu, e olha para lá e parece que tudo está nuviado, tudo está preto. Se você chamar papai, ele responde. Se você pedir para ele sentar na tua mesa, ele senta. Se você pedir para ele compartilhar contigo, ele vai compartilhar. E sabe por que ele faz isso? Porque ele não olha para você como você é. Ele não olha para você pelos seus méritos. Ele não olha para você pelas suas deficiências. Ele olha para você simplesmente por amor. Por isso, nessa manhã, sinta esse amor. Porque era esse mesmo amor que Jesus já estava sentindo. Porque na palavra que nós lemos, o próprio Jesus começava a se dirigir para os seus discípulos ali como filhinhos. Nós lemos no versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, porque está chegando um momento que eu não vou estar mais com vocês. Jesus já começava a sentir ali a agonia, a aflição de que estava ali proposta a ele. Que era morrer na cruz por nós. Morrer na cruz pelo meu pecado, morrer na cruz pelo seu pecado. Jesus já estava ali sentindo aquilo, então ele se aproxima ali dos discípulos e diz, filhinhos, olha, buscar-me-eis. Porque era tempo de buscar, porque Jesus estava ali, meu amado e minha amada, nesta manhã eu digo para você, é tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de ficar disperso. Não é tempo de olhar para a direita. Não é tempo de olhar para a esquerda. Para de fixar os seus olhos naquilo que é pequeno, que está à sua frente, te impedindo. Olha para o alto, olha para cima, olha para Jesus. É tempo de buscar. É tempo de busca. E a palavra do Senhor nos diz então que Jesus começava ali dizendo para eles. Está chegando o tempo, está se acabando o tempo. Jesus dizia ali para eles que aonde ele iria, eles não poderiam ir naquele momento. Eles tinham que aguardar. Mas Jesus deixou o mandamento ali. Ele diz, novo mandamento, verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E assim vocês vão ser reconhecidos sobre a face da terra, quando vocês se amarem uns aos outros, meu amado e minha amada. Não adianta bater cartão na igreja, não adianta viver de campanha em campanha, não adianta viver por aí dizendo que é crente, se não amar, não é discípulo de Jesus. Se não amar, está perdendo tempo na casa de Deus. A ordem de Deus, o mandamento de Deus, como Pai para as nossas vidas, é amar. E amar uns aos outros não é amar só a Deus. É tão fácil dizer eu amo a Deus. Não é amar só a Deus. O mandamento do Senhor é que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis, também vos ameis uns aos outros. Vocês vão ser conhecidos por isso, Jesus disse, se tiverdes amor uns para com os outros. A gente tem que se amar. A gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que amar a nossa família. A gente tem que amar aquele que não nos ama. E como é difícil amar quem não nos ama. Mas a gente tem que amar. É isso que Jesus mandou fazer. Nessa manhã é tempo de buscar ao Senhor. Para permitir com que Ele trabalhe na nossa vida. Para que nós possamos amar como Ele deseja que nós amemos. Mas aí aparece o Senhor Pedro na história. No verso 36, Pedro olha para Jesus e começa a questioná-lo. E nós lemos lá no verso 36. Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, por onde o Senhor vai? Porque ele disse que já não ia ficar mais ali. Então Pedro começa a questionar, para onde o Senhor vai? E aí Jesus responde para Pedro, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mais tarde,
Não agora. Pedro, o que pode, o que achava que podia pelo menos, né? O Pedro que achava que tinha alguma coisa, que era o cara. Pedro então chega para Jesus e diz: por que eu não posso seguir o Senhor? Por ti eu posso dar a minha vida. Jesus olha para Pedro. Nossa, eu fico pensando, né? Sabe que a gente começa a imaginar as coisas assim, né? Eu viajo, irmãos. Eu fico imaginando Jesus. Não sei como Jesus era, né? Porque a gente não viu ele face a face. Mas o que eu consigo imaginar de Jesus, lindo como eu sei que ele é, eu fico imaginando Jesus nessa hora, olha para Pedro e fala: não sabe o que fala, bobinho? Ele não falou isso, irmãos, eu estou conjecturando que Jesus pensou, tá? Também nem sei se ele pensou isso porque não está registrado. Mas eu penso que Jesus pensou isso. Olha para Pedro e fala: seu bobinho, você não sabe o que está falando. Mas Pedro vira para Jesus e fala: olha, Senhor, por ti eu darei a minha vida. E aí nós encontramos duas características distintas entre Pedro e Jesus, que chama fidelidade e lealdade. Fidelidade, constância nos compromissos assumidos com outrem, característica do que é fiel, do que demonstra zelo. É uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Meu amado e minha amada, Deus é fiel. E não é só uma placa de caminhão, não é só um adesivo que se coloca em carro. Deus é fiel. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual foste chamado, na comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, escolhidos por Deus, como filhos dele, porque ele é fiel. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Meu amado e minha amada, se há alguma dúvida no teu coração da fidelidade de Deus, saiba, Deus é fiel, porque aquele que te chamou como filho, ele é fiel. Em Deus não há variação do compromisso dele com a gente. A fidelidade de Deus faz parte da sua característica, está intrínseco em Deus. Ele é fiel a nós. 2 Tessalonicenses 3:3 diz, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus, bem forte, porque esse Deus é fiel. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Sabe o que acontece, meu amado e minha amada? Se nada acontece na tua vida, é porque ele é fiel. Se você tem levantado todo dia de manhã, tido força para trabalhar, para se sustentar, o emprego tem vindo, o pão não tem faltado, ainda que as circunstâncias, as adversidades possam estar, às vezes, acometendo a sua vida, sabe por que nada disso te atemoriza? Porque ele é fiel, porque ele diz, todavia o Senhor é fiel e confirmará as nossas vidas na presença dele, e ele nos guardará do maligno, porque ele é fiel. A gente não é fiel. Por que a gente não é fiel? Porque qualquer coisa a gente pisa na bola. Quem aqui nunca pisou na bola, levanta a mão. Nem eu posso levantar a mão. Fala, pastora, senhora, mas nem eu, nem pastor. Todo mundo já pisou na bola na vida. Falta fidelidade a gente. A gente às vezes não trai nas nossas ações, mas trai às vezes nos nossos pensamentos. Às vezes a gente não é fiel para com o outro, porque às vezes a cabeça vai lá. Afinal de contas, como diz o ditado, cabeça vazia é oficina do... É o ditado que diz, não é a Bíblia. Mas é isso mesmo. Porque a gente não é fiel. Fiel faz parte de fidelidade, faz parte de Deus. A gente é instável. A gente é levado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, não é verdade? A pessoa anda com você a vida toda. Se ela pisar na bola, ou fizer uma coisa que não te agrada, se você deixar vazar aquele sentimento, vai subir para a tua cabeça e falar assim, deixa estar. Quem aqui nunca falou deixa estar? Porque a gente não é fiel. Deus é fiel.
E a gente tem que se colocar na posição a qual nós devemos ter. E aí Deus falava no meu coração que a gente não é fiel, mas a gente consegue ser leal. E a palavra lealdade diz o quê? É um valor humano, é uma escolha. Repete comigo, é uma escolha. Está relacionado com a capacidade de uma pessoa de ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar seus compromissos. Trata-se de uma obrigação que se tem para com o outro. A gente pode não ser fiel, mas a gente consegue ser leal. Porque a lealdade é uma escolha. A lealdade é uma opção. A lealdade está dentro de nós. É um exercício em nós. Fiel é Deus. Porque a lealdade diz respeito a assumir o compromisso com alguém ou assumir um propósito relacionado a alguém. Mas fidelidade diz respeito ao amor. Fidelidade diz respeito a sacrifício. E a gente olha lá para Pedro. Por ti, Senhor, darei a minha vida. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, versículo 38, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais o galo cantará 3 vezes, até que me negues. Pedro achava que era fiel. Afinal de contas, a fidelidade de Deus fez com que ele entregasse Jesus Cristo pela minha vida e pela tua vida como pecador. Pedro achava que era fiel. Mas Pedro foi leal. Porque no momento seguinte, ele negou sim as 3 vezes. Mas uma coisa eu aprendo com Pedro. Que no momento em que ele se deparou face a face com um Deus, com o próprio Jesus Cristo. As palavras de Jesus Cristo para ele é tão linda. Porque o perdão de Deus para Pedro veio através do amor. Do amor que é fiel. Porque Jesus, quando encontra com Pedro, diante da negação de Pedro nas 3 vezes, porque chega a serva que está lá na porta, pergunta, você não era aquele que andava com ele? Jesus estava lá. Pedro estava, você imagina a cena? Jesus estava lá, sendo massacrado, e Pedro estava lá, naquele lugar, ele não estava longe. Ele estava lá, no lugar. E a serva chega para Pedro e fala, você não estava andando com esse aí? Ele diz, não conheço. Passa um pouquinho mais, estão lá para fazer um lanche, comer uma comida. Chega o servo do sacerdote e pergunta para Pedro, você não estava com ele? E aponta o dedo. Eu vejo pelo menos isso. E Pedro vira de novo e diz, não estava com ele. E chega um outro e também pergunta para Pedro, mas você não estava com esse aí? Não estava. O galo canta. E aí nessa hora, a ficha de Pedro caiu. Eu não sou fiel. Não há fidelidade em mim. Fiel é ele. E aí passa o tempo. Jesus encontra com Pedro. E é tão lindo, porque aí a gente vê a fidelidade de Deus. Quando vem o perdão para Pedro, a pergunta de Jesus para Pedro não foi, por que você me negou? Foi isso? Não. A pergunta de Jesus para Pedro é, você me ama? Meu amado e minha amada, entenda isso. Isso é pai. Pai que ama. E nas 3 vezes que Jesus se depara com Pedro, é perguntando para ele, você me ama? Na 3ª vez, você me ama? Está tudo apagado, está tudo esquecido, apresentou o amor. E aí Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe de tudo. E aí Pedro, a partir daquele momento, passa a viver o quê? A lealdade diante de Deus. Ele entendeu que ele não era fiel, mas ele entendeu que ele podia ser leal àquele Deus. Ele podia ser leal àquele pai.
Porque aquele pai ama. Ele ama. Ele ama. Ele ama. Nessa manhã, para a gente concluir, há 3 verdades absolutas que você não pode esquecer de Deus para a tua vida. Ele é pai, nós somos seus filhos. Ele procurou a gente, ele encontrou a gente, ele resgatou a gente e ele coloca a gente dentro de casa. Você não é filho largado no mundo, não. Você não é filho para viver jogado em fora no mundo, não. Você é filho de Deus para ficar dentro da casa do Pai. Deus não tem prazer de você ficar andando por aí fora, não. Ele quer você na casa. Ele quer você dentro da casa, porque é dentro da casa que tem acolhimento. É dentro da casa que tem amor. É aqui dentro da casa que tem bênção. Segunda verdade de Deus para a nossa vida. Ele é fiel, ele não nega a si mesmo, porque a verdade da palavra de Deus é verdadeira e ele é fiel. Porque a palavra do Senhor diz, 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, por de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meu amado e minha amada, não duvida da fidelidade de Deus. A gente pode ser infiel, a gente pode ser infiel, mas ele permanece fiel. Terceira coisa, temos que assumir um compromisso de lealdade com o nosso Deus. A gente tem que escolher Deus, buscar Deus, querer Deus. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Uma outra tradução diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Deus tem tanta coisa linda para revelar para a gente. Deus tem tanta graça do seu amor para demonstrar para nós. Basta a gente querer, basta a gente buscar, basta a gente estabelecer um compromisso com Deus de lealdade ao seu amor. Ele é nosso Pai, Ele é fiel. A gente precisa ser leal a Ele. A gente não vai conseguir ser fiel, mas a gente pode ser leal, a gente pode se comprometer. Nessa manhã, guarda essa palavra de Deus para o teu coração. Estabeleça um compromisso de lealdade com o nosso Deus. Porque Ele é fiel. Ele tem segredos para relevar para as nossas vidas. Fazer-nos conhecer a sua aliança, o seu amor que é tão grande por nós. Amém, igreja? Eu queria convidar os obreiros que estarão nos ajudando no serviço da Santa Ceia para vir aqui na frente. O salmista diz que escondi a tua palavra no meu coração. Que nós possamos nessa manhã esconder a palavra do Senhor no nosso coração. E sempre que precisar, encontra ela lá. Né? A gente esconde num lugar que a gente possa encontrar. E aí a gente pode, no momento certo, oportuno, a gente ter ela para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, 24 e 25, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém, igreja? O Senhor nos convida nesta manhã a sermos participantes da mesa preparada pelo Senhor para as nossas vidas. Esse amor tão grande que Ele nos demonstrou. Esse amor tão grande expressado por Deus na cruz do Calvário, tendo dado o seu Filho como sacrifício pelas nossas vidas. Ele nos convida nessa manhã, através do símbolo do pão, que simboliza a sua carne, do suco da videira, que simboliza o seu sangue, nós sermos participantes dessa mesa preparada. A palavra nos diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo.
Então, nesta manhã, nós vamos ser agradecidos. Nesta manhã, nós vamos ofertar ao Senhor as nossas vidas e sermos participantes da mesa do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai. E nesta hora, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor estes elementos, ó Pai, que simbolizam, ó Pai, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Ó Pai, este pão que simboliza o teu corpo, esse suco da videira que simboliza o teu sangue. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos abençoar, ó Pai, que nessa manhã de comunhão sermos participantes dessa mesa, para renovarmos a nossa aliança contigo, restabelecermos a nossa comunhão, renovarmos a nossa comunhão contigo. E assim, meu Pai, podemos desfrutar deste privilégio, Senhor Deus, de a cada dia em teu amor, ó Pai, viver, ó Deus, em teu amor andar, em teu amor caminhar, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos estarão servindo a Santa Ceia agora e vamos continuar adorando o Senhor. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
louvado, exaltado, engrandecido é teu nome, Senhor. Nós vamos ser participantes. Meu amado e minha amada, quando nós estávamos adorando e falando da ressurreição do Senhor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Se você entrou aqui nessa manhã com alguma área morta na sua vida, ou você dizendo que é o fim dessa área na sua vida, meu amado e minha amada, o Senhor te diz nessa manhã, essa manhã é manhã de ressurreição. Nada está morto, não. Nada é o fim, não. Ele ressuscitou. Há sonhos para ser ressuscitado. Há áreas que precisam ser ressuscitadas nessa manhã. Se você chegou aqui nessa manhã achando que é mais uma santa ceia, não. Não é mais uma santa ceia, não. É santa ceia de vida. É santa ceia de ressurreição. Então você vai tomar essa santa ceia de forma profética na sua vida. Deus está curando. Deus está libertando. Deus está sarando. Deus está ressuscitando. Se tem coisa morta, não vai estar morta não, porque ressuscita. Porque quando todo mundo estava achando que estava morto, que já fedia, Jesus, para a glória dele, mandou que aquele morto saísse do sepulcro. E aquele morto saiu. E Deus foi glorificado. E nessa manhã, se você acha que alguma coisa está morta, Deus vai ressuscitar. Não é para você ficar feliz, não é para realizar na tua vida, não. É para a glória do nome dele. Nessa manhã, você vai ser agradecido ao Senhor e ser participante do pão. Depois você vai ser agradecido ao Senhor e ser participante do cálice. E nós vamos continuar adorando o Senhor. Amém, igreja? Vamos ser agradecidos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Em pé, igreja. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
nessa unidade. Quando você segura a mão do irmão que está do seu lado, meu amado e minha amada, é a bênção de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele está agindo, Ele está movendo. Você pode não entender e não enxergar com seus olhos carnais, mas no mundo espiritual tem coisa tremenda acontecendo. Tem coisa sobrenatural acontecendo. Você pode não enxergar hoje, mas vai ver lá daqui uns dias. Quando a coisa começar a acontecer, quando a coisa começar a mover, ah, meu Deus, a gente vai testemunhar coisa tremenda. Porque Deus nessa manhã está na casa. Amém, igreja. Vamos ser agradecidos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, obrigado. Obrigado por participar da mesa. Obrigado por te adorar. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu agir. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção. Dá-nos uma semana de vitória na tua presença. Leva-nos de volta para os nossos lares, abençoados e guardados pelo Senhor. Dá-nos um restante de dia de bênção. Dá-nos um restante de dia de vitórias na tua presença, Senhor Deus. Nós possamos contemplar e mover a ação do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém.